Então, acredito que já possamos dar início ao EAD de hoje. Muito bom dia para todo mundo que está presente. Para quem não me conhece, meu nome é Emanuele, eu faço parte do time de suporte web, atuando como suporte de nível 1, e estou chegando aí na casa dos 2 anos aqui na Questor. Então, qual que é o assunto do nosso EAD de hoje? A gente vai falar sobre a importação de pagamentos do ECAC através dos procedimentos do Q, tanto no Questor Desktop quanto no Questor Cloud. Então, só para a gente se ambientar de um conceito do que seria o Kill. Então, o RoboKill, ele é uma solução automatizada desenvolvida pela Questor, cujo objetivo é otimizar as rotinas contábeis do escritório. O trabalho é dividido em duas funções: a publicação de obrigações através da pasta monitorada, ou EDOC, e a execução automática dos procedimentos agendados. Então, vamos começar pela importação de pagamentos do ECAC através do Questor Desktop. Fazemos uma pausa e aí eu parto para importação dentro do Cloud. Então, o procedimento de importação dos pagamentos, ele permite a extração através do ECAC, facilitando a baixa da CTF, pois vincula automaticamente o crédito ao débito dentro do sistema. E assim, quando for fazer a transmissão da CTF Web, o crédito, ou seja, o pagamento já vai estar vinculado ao imposto e assim só basta realmente transmitir a declaração. Então, primeiramente, para o correto funcionamento, deve ser configurado o certificado digital. Essa configuração, ela pode ser feita por dentro do gerenciador de empresas, cadastros, certificado outorga. Então, vamos acessar o nosso Questor. Vamos vir aqui no módulo gerenciador de empresas, cadastros, certificado digital, certificado outorga. Então, aqui a gente tem que cadastrar o certificado para a gente posteriormente vincular dentro da empresa. Então, a gente vem aqui. Eu não vou poder mostrar o processo de vinculação, estou mostrando somente as rotinas por conta da LGPD. Mas, enfim, a gente vai fazer o cadastro. Aqui nos 3 pontinhos, ele vai exibir todos os certificados que estão cadastrados na API. Então, como que a gente verifica qual certificado está vinculado na API? A gente vem aqui em cadastro, certificado digital, consulta certificado digital API. Então, é ali que você cadastra ou atualiza o certificado. Após fazer esse vínculo, ele vai estar disponível aqui nos 3 pontinhos. Basta selecionar e dar um salvar. Após, então, a configuração do certificado de outorga, a gente acessa dentro do cadastro da empresa, ainda dentro do gerenciador de empresas, na aba Acompanhamento Empresa e Estabelecimento, na subaba Outorga, onde a gente vai configurar o certificado de outorga e o período da vigência dessa outorga, né? Então, vamos novamente acessar o gerenciador de empresas. Viemos aqui em Empresas. Então, aqui, vamos selecionar a nossa empresa que a gente quer vincular esse certificado outorga que a gente cadastrou agora. Vamos vir aqui em Acompanhamento, Empresa e Estabelecimento. E aqui neste menu de outorga, onde a gente vai cadastrar o certificado, vai informar a vigência e os grupos que pertencem ao outorga, ou seja, o que o certificado vai poder processar, o que a empresa vai poder, no caso, executar através desse certificado. Então, a gente seleciona por aqui. A gente também pode dar um novo, para informar um certificado novo ou uma vigência nova. Então, é através daqui que a gente faz esse vínculo da outorga dentro da empresa. E aí, depois que a gente faz todo esse cadastro do certificado outorga, vincula na empresa, a gente precisa sincronizar esse certificado para que o Q verifique se esse certificado realmente é válido para a empresa. Então, a gente acessa o Q, utilitários, sincronizar certificado válido. Essa etapa a gente já pode fazer por dentro do controle de tributos, porque é por lá que a gente vai fazer o agendamento dos pagamentos do ECAC. Então, vamos acessar o controle de tributos. Vamos vir aqui em utilitários, sincronizar certificado válido. Selecionamos o nosso certificado e nesse campo ele vai buscar diretamente da máquina local. Então é importante que o certificado esteja instalado na máquina local.
Selecionamos o certificado, informamos a senha e executamos. Novamente, não vou executar por conta da LGPD. Então, após executar, ele vai validar senha, se o certificado é PFX ou P12, então ele valida tudo isso. E aí, depois de fazer essa execução, a gente parte para o agendamento da importação dos pagamentos do ECAC. Então, como eu mencionei, após todas essas configurações iniciais serem concluídas, é indispensável que o certificado digital esteja configurado, porque é através disso que ele faz a busca dentro do ECAC. Então, a gente parte então para o agendamento dos pagamentos do ECAC. Então, é necessário utilizar um módulo de controle de tributos. E o procedimento que deve ser selecionado é o 13, importação de pagamentos do site ECAC, com a rotina importar pagamento do site ECAC. Então, já podemos acessar o nosso módulo de controle de tributos. Acessamos aqui procedimentos. Vamos vir aqui em agendar. Aqui em procedimento, vamos clicar nos 3 pontinhos e ele vai exibir todas as rotinas que existem dentro do controle de tributos para processamento. Mas nesse caso, nós vamos selecionar o procedimento 13. E dentro do procedimento 13, tem a rotina de importar pagamentos do site ECAC. Então, a gente deve selecionar esses dois. Então, vemos aqui tem a parte de incluir a agenda. Então, é aqui que a gente define quando o procedimento será executado. Se a gente colocar como periódico não, ele vai executar somente uma vez, na data que a gente definir e o horário. Mas caso a gente defina para periódico sim, a gente consegue definir por quanto tempo esse procedimento vai executar e quando ele vai executar. Por exemplo, a data de início da execução desse procedimento vai ser no dia de hoje, e eu quero que ele execute até 31/12/2025. Então, eu defino horário, por exemplo, até 31/12/2025 ele vai executar 9h15. E aqui eu defino a cada quanto tempo ele vai repetir. Eu posso colocar para repetir a cada um dia, a cada uma semana, cada um mês, a cada ano. Então, fica aqui a critério do escritório, onde a gente pode colocar a cada 3 semanas ele vai executar esse procedimento. Então, é para isso que os procedimentos periódicos servem, né? Para que a gente não tenha que vir toda vez aqui no Kill e fazer o agendamento. Então, a gente já deixa programado para os próximos meses, sendo necessário somente realmente fazer a configuração uma vez. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar como periódico não, porque eu só quero que execute uma vez, que eu quero só realmente mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui para executar 9/12. Dou um próximo. A empresa aqui já vai estar selecionada de acordo com o F7. A competência que eu quero que busque esses pagamentos, se é mês atual ou mês anterior. E o tipo de certificado. Nesse caso, eu vou colocar como procuração de pessoa jurídica. Só um minuto que eu vou ter que alterar aqui o horário. Então, depois de preencher todos esses parâmetros, são poucos parâmetros, realmente só informar quando deve ser, de quando ele deve buscar os pagamentos, se é deste mês ou mês anterior, e o tipo de certificado. E concluir. Então, ele vai ficar aqui em agendado. Quando der o horário, nesse caso de 9h13, ele vai fazer a execução. É importante que o N-Server esteja rodando. Então, essas 3 aplicações aqui precisam estar abertas dentro do servidor. Se não estiver aberto, os agendamentos não vão rodar. E aí, depois da execução, ele vai ir para verificar o sucesso. Realmente, geralmente dá alguma falha quando o certificado não foi sincronizado, ou seja, não passou por todos aqueles passos que eu mostrei, incluindo o de sincronizar certificado válido. Então, é muito importante a gente se atentar a esses pontos do certificado. E aqui, ele pode ir para sucesso também. Então, esse meu agendamento aqui deu sucesso. E se eu vir aqui no final do agendamento, clicar neste ícone aqui, eu consigo verificar o retorno do agendamento.
Ou seja, deu sucesso porque o certificado está sincronizado corretamente na central de certificados e foi adicionado na fila de captura. É importante a gente se atentar que quando der sucesso no agendamento, não significa que ele já buscou os pagamentos. O Q só levantou a API para a rotina do fiscal buscar os pagamentos do ECAC. E aí, depois que o Q der sucesso, significa que ele levantou a API e enviou para a fila da rotina do fiscal. Então, a gente parte para acompanhar a captura, onde a gente acompanha pelo painel de acompanhamentos, capturas, pagamentos ECAC, através também do modelo de controle de tributos em movimentos, créditos federais, pagamentos com DARF, no botão acompanhamento, captura, pagamentos ECAC. Então, vamos vir aqui em controle de tributos, créditos, aqui neste ícone aqui do dinheirinho, créditos federais, pagamentos com DARF. Neste ícone aqui, se a gente posicionar o mouse acima, a gente pode verificar que este é o botão de acompanhamento de captura dos pagamentos do ECAC. Se a gente clica aqui, a gente consegue verificar como está o andamento. Também é importante lembrar que o ECAC só faz a captura dos pagamentos depois das 11 horas da noite. Então, a gente faz o agendamento, espera dar sucesso, ele envia para a fila da API, ele levanta a API, né? E aí, somente à noite, ele vai fazer a captura desses pagamentos, onde a gente vai poder só verificar se deu certo, se teve pagamento a capturar, somente no dia seguinte. Então, realmente é uma especificidade da receita mesmo, do ECAC. Então, não é algo que a Questor determina, é algo do ECAC mesmo. Então, do Questor seria isso, do Questor Desktop. Realmente, a gente só valida o certificado, sincroniza, faz o agendamento, espera dar sucesso, espera levantar a API, e aí, depois das 11 da noite, ele vai fazer essa captura dos pagamentos do ECAC. Pessoal, agora eu só vou fazer um intervalinho, só para eu ajustar bem certinho aqui no Questor Cloud. Vocês podem já deixando as suas dúvidas quanto ao Questor Desktop, e aí no fim do EAD a gente já para responder todas elas, tá bom? Então vamos voltar à nossa apresentação de hoje, não foi necessário 10 minutos, mas já vamos partir para a apresentação das importações do pagamento dentro do Cloud. Então, aqui, como eu mencionei anteriormente, o procedimento ele permite a extração dos pagamentos do ECAC, facilitando a baixa da DCTF. Isso não muda dentro do Cloud. Então, para o correto funcionamento, no Cloud também, a gente precisa configurar um certificado digital válido, onde a rotina muda um pouquinho, mas é a mesma finalidade. Então, vamos acessar operações, rotina societário, certificado outorga. Então, vamos vir aqui no nosso Questor Cloud, vamos acessar operações, que em gerenciador de empresas, rotina societário, certificado outorga. Então, vamos vir aqui para a gente cadastrar o nosso certificado para posteriormente vincular na empresa. Então, aqui ele vai trazer todos os certificados que já estão cadastrados e aqui no mais a gente pode vincular um novo. Então, a gente vem aqui. O código ele vai trazer automaticamente, então ele é sequencial, de acordo com o que já tem dentro do sistema. O certificado, ele vai puxar de acordo com o que tem cadastrado na API, como eu mostrei ali no desktop. Então, ele vai trazer de acordo com o que tem cadastrado nessa rotina aqui, de consulta certificado digital API. Então, a gente cadastra ou atualiza o certificado lá, e aí ele vai trazer aqui dentro da lupinha. Então, depois que a gente informa o certificado, ele já vai trazer o nome, a inscrição do certificado e o vencimento, e aí basta realmente só salvar. Então, após o certificado estar configurado, a gente precisa acessar a empresa para fazer o vínculo
dessa outorga. Então, vamos vir aqui, a gente pode, dentro dessa rotina mesmo, já acessar outra. Então, vamos vir aqui em rotina societário, empresas. Vamos pegar a nossa empresa, neste caso, eu vou pegar a que está selecionada aqui em cima, que é a 3789. Venho aqui no lápis para editar, onde a gente vai vincular o certificado outorga. Então, aqui em cadastros, a gente tem o campo da outorga. Então, é aqui que a gente vai vincular o certificado e determinar a vigência dessa outorga. Então, a gente vem aqui, busca o certificado que foi cadastrado lá em certificado outorga, ele vai trazer da base toda, e aqui a gente determina o início e o fim da vigência da outorga. E também a gente determina quais são as rotinas que irão executar a partir desse certificado outorga. E também, dentro do Cloud, a gente precisa sincronizar o certificado válido. Então, vamos acessar Operações, Controles de Tributos, Queue, Área de Trabalho Queue. Então, vamos vir aqui no Cloud. Viemos aqui em Operações. A gente não precisa voltar ao início do Cloud para acessar as rotinas. Então, basta realmente a gente mexer aqui através desse menu. Então, vamos vir em Operações, localizamos o controle de tributos, acessamos o menu do Queue. Então, selecionamos o Queue, ele vai habilitar para acessar a área de trabalho, onde a gente deve selecionar também. Enquanto carrega, só para lembrar vocês que a gente tem um docs que explica esses dois processos da importação de pagamentos do ECAC, tanto no desktop quanto no cloud. Então, se acessarmos aqui o docs e buscarmos por ECAC, aqui na lupa, a gente consegue visualizar que tem o procedimento dos pagamentos dentro do cloud e também no gestão contábil, ou seja, gestão contábil desktop. Então, a gente tem esses dois manuais para quem quiser mais informações. Oi, pessoal, voltei. Peço desculpa pelo tempinho que eu fiquei ausente, mas então vamos continuar. Vamos partir então para a sincronização do certificado válido. Então, vamos ver aqui em Utilitários, sincronizar certificado válido. Aqui a gente seleciona o certificado diretamente da nossa máquina local. Então, vamos vir aqui, colocamos a senha do certificado e executamos. E aí ele vai validar se realmente o certificado é válido para fazer transmissão. Então, ele vai validar senha e outras coisas. Então, após executar, a gente já pode partir para o agendamento do procedimento. Então, novamente, a gente precisa estar dentro do Queue no controle de tributos, porque esse procedimento ele não é disponível em outros módulos. A gente não consegue, por exemplo, fazer o agendamento através do módulo fiscal. Então, tem que ser sempre pelo módulo de controle de tributos. Então, vamos vir aqui em procedimentos. Vamos vir aqui em agendar. No procedimento, a gente clica na lupa para ele disponibilizar o procedimento que a gente vai utilizar. Neste caso, será o 13. E dentro do procedimento 13, tem somente a rotina de importar pagamentos do site ECAC, onde a gente precisa selecionar também. A parte de incluir agenda não muda nada do desktop, então o periódico sim e não funcionam da mesma forma. Então, nesse caso, como eu quero fazer somente um agendamento, vou colocar como periódico não e selecionar a data que eu desejo que esse procedimento execute. Nesse caso, é o dia de hoje. Dou um avançar. O registro ele vai ser incluído, ou seja, o agendamento foi incluído e a gente só precisa configurar os parâmetros. A empresa aqui ele já busca de acordo com o que já tem selecionado aqui em cima, a competência, se é mês atual ou mês anterior, e o tipo do certificado. E aí basta concluir.
E o procedimento já será agendado e irá executar no momento em que foi definido. Então, depois dele passar do período onde ele deve ser executado, a gente pode validar se ele deu falha ou sucesso. Neste caso aqui, ele deu sucesso e a gente pode verificar o retorno do agendamento através desta bolinha aqui. Clicamos ali. Selecionamos o procedimento. Se a gente não selecionar, ele não vai trazer o retorno. Então, é importante selecionar. E aqui abaixo, ele vai trazer o retorno desse agendamento, onde foi adicionado na fila para captura e o certificado está sincronizado corretamente porque a gente seguiu todos aqueles passos mencionados. E aí, a gente também tem um botão de acompanhamento da captura pelo ECAC. Então, depois que o agendamento é executado e dá sucesso, novamente, o sucesso dentro do queue não significa que ele já buscou os pagamentos, e sim que o queue levantou a API para a rotina do fiscal enviar para o ECAC fazer a busca desses pagamentos. Então, o sucesso realmente é só que levantou a API. Então, para a gente acessar esse botão de acompanhamento, vamos acessar o menu de operações, controle de tributos, movimento, créditos e pagamentos com DARF. Então, vamos vir aqui, vamos fechar essa tela aqui, operações, controle de tributos, movimento. Aqui temos o menu do crédito, temos débitos, créditos e relatórios. A gente deve selecionar créditos e este primeiro menu aqui de pagamento com DARF é o que a gente deve selecionar. E o botão de acompanhamento é este aqui, Pagamentos EK, que é aqui que a gente vai verificar quando foi capturado, se tem pagamento a capturar, se tem débito no sistema para que o ECAC busque os pagamentos. Então, ele vai retornar tudo aqui. É por aqui que a gente acompanha como está a busca dos pagamentos. Novamente salientando, se você não possui Integra Contador, o ECAC só vai fazer a busca dos pagamentos depois das 11 da noite. Então, a gente vai conseguir verificar se deu sucesso na busca dos pagamentos somente no dia seguinte. Então, agora, pessoal, a gente vem para o momento das dúvidas. Muitas dúvidas já foram sanadas aqui pelo pessoal da Questor, mas se tiverem algumas dúvidas adicionais, fico aqui para sanar. A Ana Luísa perguntou se o Questor puxa também os pagamentos dos meses anteriores ou apenas do mês imediatamente anterior. Então, realmente, os parâmetros eles se limitam ao mês atual e mês anterior. Não é possível buscar de meses para trás, ou enfim. A Annelise perguntou se o treinamento ficará gravado. Sim, ele vai estar disponível junto desse material em slide na Universidade Questor. O Johnny perguntou, depois que ele puxa no acompanhamento, como que eu faço para dar baixa? Ele faz automático? Quando ele consegue fazer, então, a busca dos pagamentos do ECAC, ele já vai vincular o crédito no sistema, ou seja, vai ter um débito vinculado, o crédito vai se vincular a esse débito, e aí o pagamento já vai estar dentro do sistema, não é mais necessário fazer nada. O material, o slide, ele vai estar disponível somente na Universidade Questor nos próximos dias, mas a gente tem documentos auxiliares dentro do Questor Docs, explicando os processos tanto no Questor Desktop quanto no Questor Cloud. A Leila perguntou, mas tenho que ter essas tabelas configuradas para ele fazer a baixa. E os débitos no tributos também, sim. É importante que ele tenha os débitos, porque se não tiver, ele vai retornar em verificar
que não tem débito para ser feito a baixa, né? Ou seja, para ser vinculado o crédito. O André perguntou quando que o questor vai conseguir integrar os pagamentos de FGTS e INSS. No momento, o time ele está analisando essa possibilidade, mas a gente não tem uma previsão nesse momento para passar, até porque é uma questão mais do fiscal mesmo. O Johnny perguntou: e se o pagamento for atrasado e tiver juros e multas? Ele já faz essa verificação e traz o pagamento? Se o pagamento estiver dentro da competência que foi informada nos parâmetros do agendamento, ele vai buscar todos os pagamentos que foram feitos nesse período. Pessoal, vou pedir nesse momento para que respondam a nossa pesquisa de satisfação, com sugestões, alguma crítica construtiva, né? Que é muito importante para que a gente melhore os EADs que são ministrados para vocês. A Ana Luísa perguntou se no Gestor Desktop tem como fazer esse agendamento para várias empresas de uma vez. Não é possível, é somente uma empresa por vez. Até porque as empresas podem variar no tipo do certificado, né? Algumas podem ser com o próprio certificado, outras podem ser por procuração. Então, é importante que o agendamento seja feito empresa por empresa. A Danúbia perguntou: se eu faço a busca por procuração, não precisa instalar o próprio certificado da empresa? Se você vai fazer essa busca dos pagamentos por procuração, e você informa lá nos parâmetros do que o que vai ser procuração de pessoa jurídica, por exemplo, não precisa do certificado da empresa. A Beatriz perguntou se o RRF de código 0561 e 0588 tem como fazer a baixa também. E sim, se ele estiver dentro dos parâmetros, se o pagamento estiver dentro dos parâmetros informados no KIL, ele vai fazer a busca deste tributo. O Johnny perguntou se os DARFs de parcelamento vai trazer também. Ele somente vai trazer o crédito, ou seja, vai buscar o pagamento, se tiver o débito vinculado, porque o crédito precisa ser vinculado a alguma coisa. Então, se tiver o débito cadastrado, o débito do parcelamento cadastrado no sistema, ele vai trazer. Então, realmente fica sendo necessário ter o débito no sistema para vincular o crédito. Então, pessoal, novamente, saliento a importância de vocês responderem a nossa pesquisa de satisfação para a gente melhorar os EADs que são ministrados para vocês. Alguma sugestão, algum tema diferente? Então, essa pesquisa é para isso e também algum elogio, alguma crítica. Então, essa pesquisa é justamente para isso. Então, eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer a atenção de todo mundo que esteve presente no EAD de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. E ótimo dia para todo mundo.